estamos no ar com a última Confraria 360 by Grupo Machado Mariano de 2025. Por aqui já tivemos edições incríveis, personalidades renomadas na cidade já passaram aqui por esses sofás e muitos assuntos bacanas, muitas pautas relevantes foram trabalhadas aqui. E hoje, para encerrar esse ano, então, não poderia ser menos. Estamos aqui com um timaço de peso para falar mais sobre o mercado imobiliário. Deixa eu começar apresentando aqui pela minha direita o Demari, da Imobiliária Seleta, que com a gente hoje também o Thiago Kozak, da Imobiliária Valor, e ele que também atua com direito imobiliário, o Luan Stein, da Imobiliária Investindo, a Evelyn Machado, vocês já conhecem aqui da construtora Machado Mariano, a Susan Lima e a Janaína Lima, da Imobiliária Beck Lima, e aqui ao meu lado esquerdo a Dulce Silva, da Imobiliária Sucesso, o Álvaro Ribas, da Imobiliária Locatel, e o Guimarães, aqui também do Grupo Machado Mariano. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Hoje eu vou falar de um tema tão importante que a gente já aborda bastante aqui na cidade, que a gente vivencia nos nossos dias, no nosso dia a dia, que é o mercado imobiliário. E eu quero começar perguntando para vocês, ouvindo um pouquinho, vocês que já estão aí há muitos anos no mercado, estão acompanhando toda essa evolução. É nítido que o mercado imobiliário teve um boom, principalmente nesses últimos anos. E para quem já está um pouquinho mais de tempo no mercado, acompanhou toda essa evolução. Susan, conta pra gente um pouquinho de como era lá no início, como está hoje e a que se deve, no teu ponto de vista, esse boom, esse crescimento todo. Então, nós começamos há 40 anos no mercado e naquela época, assim, tinham poucas imobiliárias e muito poucos corretores também, né? Então, a gente, para trabalhar, a gente trabalhava assim mais diretamente com o cliente, mostrando, indo fazer as visitas, né? E aí foi desenvolvendo, porque Cascavel é uma cidade completamente fora da curva, né? Então, o desenvolvimento, ela veio assim, a gente acompanhou gradativamente esse desenvolvimento, daí depois com as universidades, a parte do agronegócio que fomentou muito o mercado imobiliário, né? Então, assim, o que eu vou te dizer assim, imóvel é um bom negócio a qualquer tempo, é um chavão que foi, é e será sempre, né? Então, só tem o que nós temos a dizer, assim, que tem sido maravilhoso todo esse desenvolvimento, os filhos cresceram devido a esse trabalho nosso e posso até dizer assim que o aprendizado é constante, né? E assim será, não pretendo parar só quando for para desocupar dessa terra aqui, porque senão é maravilhoso, eu amo o que eu faço, amo demais e podemos dizer assim que a gente tem obtido assim bons frutos. Bons frutos. Que legal, gente. Álvaro, deixa eu ver tua opinião também em relação a isso, porque a gente percebe um crescimento de Cascavel, tanto, né, na linha horizontal, mas a verticalização do centro de alguns bairros também está surpreendendo. Ah, sim. Até complementando o que a Susan falou, né? Eram poucas imobiliárias, poucos corretores, mas também poucas construtoras naquela época, né? Eu iniciei aqui há 25 anos atrás aqui em Cascavel, então pouquíssimas construtoras que construíam empreendimentos no formato deles ali e era aquilo só que tinha, né? Hoje você percebe que o mercado ele foi expandindo, tem mais construtoras que entraram em Cascavel, você tem mais opções de imóveis, né? De tipos de imóveis, de formatos de imóveis, sabe? Então, hoje o comprador ele consegue escolher, hoje ele consegue ter aquele imóvel que atende à necessidade dele, né? Porque antigamente não, era aquele formato, aquelas construtoras faziam aquele tipo de imóvel e era só aquilo. Então hoje você ampliou isso, né? Então quem busca imóvel em Cascavel hoje tem essa opção, sabe? Várias opções, na verdade, para poder atender a necessidade daquele cliente específico, né? E isso foi crescendo muito em Cascavel e hoje está esse mercado que a gente está vendo hoje aqui na Cascavel. E temos, de fato, também um mercado muito mais exigente, né, na qualidade, nos empreendimentos, na modernidade, tudo muito avançado. E isso traz toda uma qualidade de vida, tanto para os investidores, que têm total lucro na rentabilidade desses investimentos, e para os nossos clientes também, né, que amplia todo esse perfil agora de moradia, trazendo todo esse conforto, qualidade, e ofertando muito mais, né, após a pandemia. Nós temos aí toda uma ressignificação do mercado imobiliário, né, ofertando mais espaço, ofertando mais qualidade para esses moradores. Então, assim, realmente a gente vê esse diferencial hoje na prática com todas as opções que o mercado em Cascavel hoje está atendendo esse perfil.
Gente, que incrível, né? E a cidade, a gente já falou aqui em uma outra edição também, cresce muito. Tem uma projeção aí de chegar a 500 mil habitantes nos próximos 25 anos. Tem até uns dados interessantes do IPC que cerca de 4 mil famílias vêm para Cascavel todos os anos e que são entregues essa mesma quantidade de imóveis todos os anos, né? Demari, no teu ponto de vista também, a vinda dessas pessoas para Cascavel, que fomenta ainda mais o mercado imobiliário, também está bem interessante. Eu falo muito que Cascavel não para de crescer, principalmente porque, por exemplo, vou citar a região. Vamos citar a região, a Cevale, lá de Palotina. O proprietário lá já comprou tudo que tem lá na região. Ele não tem mais valorização do que ele comprar lá na cidade. Então ele tem que vir para onde? Para Cascavel. O mesmo processo em Cafelândia, né? Copacol, cooperativa forte, o agricultor pesado, ganhou bastante dinheiro. O que ele tem lá? Se ele comprar um imóvel lá X de 2 milhões, um exemplo, ele vai vender para quem esse imóvel? É muito restrito a possibilidade de um comprador. Agora aqui em Cascavel, um imóvel de 2 milhões, o universo é desse tamanho. Então nós não temos limite, né, de valores. Exemplos de imóveis que há 2 anos custavam 2 milhões, hoje custam 3 milhões, 4 milhões. Valorização absurda. Eu já vendi imóveis de 1,5 milhão, hoje ele vale 4,5 milhões em 4 anos. Né? Casa. Quer dizer, você compra um imóvel, compra um apartamento, pagou X. Esses dias nós fizemos um trabalho diferente para provar para o cliente, porque nós estamos vivendo uma crise de investimento que o pessoal quer deixar o dinheiro aplicado, vamos ser sinceros, e que tem uma rentabilidade, mas nós temos na contramão provar para ele que se ele comprar na planta, esse dinheiro ele paga as parcelas com dinheiro aplicado e tem uma hipervalorização do dinheiro e do imóvel. Então nós temos que trabalhar isso daí, nós temos que abrir o caminho e provar para ele. E eles estão entendendo isso daí. Ele olha, mas eu não tinha pensado nisso, porque é muito fácil a gente chegar, oferecer X de entrada, parcelinha e não. Nós temos que hoje trabalhar diferente. Hoje, cada dia mais, o corretor nosso tem que virar mais profissional, tem que estudar, tem que entender. Eu sempre faço comparativo. Um médico, 5 anos, 3 anos, especialização e residência. 11 anos de preparação. Aí o corretor, ele entra, em 3 meses, 4 meses, ele já... Não, eu sou o corretor. Não. Tem que estudar, tem que evoluir. Eu sempre falo para os meus corretores, eu não sou dos piores, mas eu não sei 70% ainda. Eu tenho que aprender muito ainda. Então, é um aprendizado permanente e constante. Quem estuda, quem se prepara, tem um resultado melhor. Eu acredito sempre em aprimorar conhecimento. E com a vinda de novas construtoras, o mercado se sentiu muito mais amparado, muito mais opções. Quer dizer, o investidor ele tem um leque de oportunidades ímpar. Depende de nós, corretores, levar essas oportunidades. É para isso que nós estamos aqui e somos bem remunerados. Tiago, Luan, vocês percebem também que hoje um grande perfil comprador é justamente o investidor que olha para o mercado de Cascavel e percebe todo esse potencial de valorização? Complementando um pouquinho, acho que uma conversa a gente teve nos bastidores aí, né? Eu sempre gosto de começar as nossas apresentações e falar de Cascavel, na verdade, é muito fácil. Eu acho que a gente vivencia isso todos os dias e quando a gente começa a linkar uma coisa na outra, isso favorece muito o nosso negócio, né? E essa análise, que não só a lupa, né? Aquele zoom sobre Cascavel, mas quando a gente começa a olhar de cima, um cenário, acho que de modo geral, não só do oeste do Paraná, mas em si o paranaense, o Paraná em si é muito próspero, né? Nós, aqui em Cascavel, nós somos privilegiados não só pelos trabalhadores, né, e pelas construtoras, pelas empresas, mas a cidade é uma cidade que favorece muito esse desenvolvimento, né? Uma cidade plana, uma cidade que foi bem planejada, uma cidade relativamente nova, né, se a gente for olhar aí a nível nacional. Então, a trajetória que Cascavel vem fazendo, vem crescendo, vem se desenvolvendo, traz isso pra gente. A gente está no melhor lugar, no melhor momento, né? Um pouquinho sobre o que você falou, sobre essa quantidade de pessoas que olham o cenário, não só imobiliário, mas qualidade de vida, saneamento, educação, saúde. Então isso
favorece muito o nosso negócio. E quando a gente começa a falar um pouquinho mais agora sobre imobiliário, é natural, acredito que vocês também devem passar por isso, né? Todos os dias vocês acabam sempre conversando com uma pessoa que não é de Cascavel. Ah, eu sou de Campinas, eu sou de Rondônia, eu sou do Mato Grosso, eu sou de vários lugares, do Rio Grande do Sul. E a pessoa se espanta. Quando chega aqui, ela fala assim, meu Deus, que cidade organizada, que cidade bonita, vias largas, não só fazendo propaganda de Cascavel, mas em si é uma cidade que realmente favorece toda essa expansão imobiliária do nosso negócio, né? E é justamente por isso que valoriza tanto, né? Então, eu acredito que a longo prazo, Cascavel ela vai ser uma grande cidade, compilando muito com o que você comentou em relação a projeções, né, do futuro. Chegar a 500 mil habitantes é uma realidade que é muito próxima mesmo. E precisa de imóveis para atender toda essa grande demanda, né? Tiago, tu percebe isso também no dia a dia, esse perfil do investidor, o olhar do empresário, prestando mais atenção nesses diferenciais, nessas oportunidades do mercado? Cascavel, primeiramente, não é de forma gratuita, não é por nada que Cascavel está nessa posição. Nós estamos geograficamente localizados numa posição estratégica, dentro não só aqui do Brasil, mas de todo o Mercosul. Cascavel ele tem essa posição econômica vantajosa, então é uma cidade que ela atrai olhares de fora, não é à toa que nós temos construtoras, né, muitas construtoras vindo de outras cidades, de Maringá, de Curitiba, Ponta Grossa, né, buscando Cascavel, buscando áreas em Cascavel, né, pela expansão de Cascavel, justamente por causa disso. Uma cidade moderna que vem crescendo de forma ordenada, organizada, né, nós temos inclusive uma renovação até política, do ponto do políticos novos aí, né, como nós temos. É uma área que eu gosto, né, de falar, de abordar, me sinto à vontade. Nós temos hoje lá um vice-prefeito de Cascavel, jovem, né, acho que não tem 30 anos, acho que deve ter um pouco de 30, né, 30 e poucos anos de idade, e isso demonstra essa visão política, né, essa dinâmica acaba ajudando muito, né, essa modernidade. Aí você vê construtoras trazendo novas opções, novas ideias aqui, não querendo fazer propaganda, mas utilizando o próprio projeto do Paris, né? Um projeto moderno, com área de lazer, com segurança, aquilo que a família procura, né? É o bem-estar, é a comodidade, enfim, Cascavel ele acaba agregando e proporcionando tudo isso, e isso acaba realmente fazendo com que Cascavel se destaque. Não de forma gratuita, não por acaso, mas porque Cascavel ela está localizada e está justamente neste ponto, né, de, como eu posso dizer, privilegiado. Hoje, não só a nível aqui Paraná, mas a nível Brasil, a nível Mercosul, enfim, Cascavel nós temos que aproveitar, né, essa oportunidade. Enfim, as pessoas que vêm de fora, inclusive de Santa Catarina, talvez Santa Catarina hoje, o litoral seja mais valorizado, né, no sentido de rentável, mas Cascavel tem um grande potencial. Se nós pegarmos, pode parecer até estranho o que eu vou dizer aqui, mas segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o mercado cresceu em média 6,8% a 9%, né, em vendas, em lançamentos e também em valorização. Então, para você ver, um ano que muita gente deu, né, como perdido, juros altos, e mesmo assim o mercado imobiliário crescendo cada vez mais, e Cascavel está no centro desse crescimento. Inclusive, o Thiago tocou num ponto importante agora, que é a rentabilidade, né? Tanto o potencial de valorização do imóvel, como a rentabilidade que esse investidor vai ter, né, Evelyn? Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, porque aqui em Cascavel, a rentabilidade para quem investe em imóveis pode ser bem satisfatória. Mônica, a rentabilidade do mercado imobiliário de Cascavel é acima da média nacional, mesmo em imóveis na planta. Não só porque Cascavel é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, mas também pelo que a nossa turma aqui comentou, né? Cascavel, ela está na vanguarda do mercado, está muito bem posicionada. Nós somos um solo fértil também, então o Thiago comparou com praia, né? Tem muita gente que investiu na praia e lucrou muito. Mas hoje o mar vem se esgotando, né? Deus fez um mar e ele colocou uma rua só na frente, e aqueles são os privilegiados.
em Cascavel, nós temos outros atrativos para os investidores, que são mais perenes. Então, o mar ele tem temporada. Aqui, o investimento em imóveis é perene, porque ele depende do quê? Da economia. E nós temos uma economia muito forte. Eu, que vim a Cascavel por 2 anos ficando hospedado em hotel, hoje eu moro aqui, me considero já cascavelense, mas fiquei muito tempo hospedado em hotel, e em todos os hotéis que eu ficava, 90% dos carros na garagem, que ninguém olha, né? Mas lá no subsolo daquele hotel tem uma garagem lotada de carros brancos adesivados de empresas. Empresas que vieram a Cascavel fazer negócios, empresas que vieram atender clientes, prospectar novos negócios ou até empreender em Cascavel. E isso torna o mercado de locação, de revenda perene, e é algo que é imbatível. Não tem praia que bata uma economia forte e pujante como a economia de Cascavel. E hoje nós estamos estrategicamente localizados, como a Jana falou, a gente veio de um mercado que ele tinha produtos muito iguais. E aí o cascavelense viajou, porque o cascavelense é bem remunerado, o cascavelense trabalha muito, é um povo de muita garra e tem muito fruto do seu trabalho nesta terra. E o cascavelense viaja e vê que lá fora não é mais do mesmo. Lá fora, home club já não é mais diferencial. O home club é primordial, é básico. Todo empreendimento tem. Como que aqui em Cascavel poucos empreendimentos têm. E o gosto do cascavelense sobe, a régua do mercado sobe, e quem não atende essa demanda fica para trás. E aí surge um vácuo de mercado e entram novas construtoras. E novas construtoras que vão atender muito bem esse cliente, como, por exemplo, é o nosso caso. A gente não mediu esforços em pesquisas com clientes, investidores, não só pesquisas de alguém ali, né, perguntando, às vezes na rua, mas também pesquisas como a gente está aqui em roda de pessoas influentes na cidade, para entender o mercado, entender com quem está na linha de frente, o que o investidor busca em Cascavel, para colocar exatamente aquilo que é necessário para ter rentabilidade nesse mercado que é tão diferente de outros mercados de âmbito nacional. É um mercado muito forte, com um crescimento muito acelerado, e quem investir certo vai faturar muito alto. É como o Demério falou, o trabalho do corretor é esse, né? É muito importante o trabalho do corretor nesse cenário. O corretor não é um stakeholder qualquer. O corretor é chave no mercado imobiliário, bem como a administração da imobiliária, que tem que ser bem feita e bem direcionada para trabalhar os produtos certos, para treinar a equipe. É a linha de frente. E a gente fez pesquisas com essas pessoas para trazer para os nossos empreendimentos aquilo que faz diferença no bolso de quem investe, né? E na vida de quem mora também. E uma coisa que a gente tem percebido, que falando até em valorização no mercado imobiliário, os imóveis em Cascavel hoje viraram moeda de troca para qualquer lugar do Brasil, sabe? Hoje a pessoa vai comprar uma fazenda lá no Mato Grosso, ele consegue colocar o imóvel que ele comprou em Cascavel no negócio, porque a pessoa que pega lá sabe da valorização que tem aqui. Sabe que é um bom negócio. Antigamente a moeda de troca era lá no litoral catarinense, né? Hoje não, a pessoa compra o imóvel aqui, compra o imóvel na planta, ele sabe o quanto isso vai valorizar e ele pode usar isso num negócio para frente. Então isso já mudou muito aqui na nossa cidade. E nós temos mais um cenário, né, que é muito importante. Nosso metro quadrado aqui não fica devendo para outras regiões. Nós estamos, no topo da pirâmide. Justamente. Um metro quadrado muito valorizado. Para nós é excelente. Cascavel está no topo da pirâmide. É muito interessante também pautar, né, a questão da rentabilidade, né? Eu vejo que muito negócio fica na mesa, não pela questão do produto, muito menos pela cidade, né? Todo mundo comentou da cidade já e tal, e não tem muito o que falar, porque eu amo ficar aqui, né? Lancei em tanto quanto é canto do país aí, mas aqui é diferenciado. Mas é interessante a gente entender que o problema maior da negociação que fica na mesa, muitas vezes ela não sai por conta do cliente, muito menos do empreendimento. Ela sai pela falta do conhecimento do profissional que está na linha de frente. Esse é um ponto importante se falar. E é aí que entra o detalhe. Olha só, esses tempos a gente estava atendendo um cliente aqui, e daí o corretor trouxe ele e falou assim: eu vim aqui falar com você porque esse cara aqui falou para mim que ia me trazer aqui para provar que aqui o meu dinheiro vale mais do que na aplicação que eu tenho. Eu falei: opa, então entra aqui, senta aqui. Ele entrou, sentou. Então, eu tô pronto, me diga lá. Eu falei: primeira coisa, quem falou que você vai usar o teu dinheiro? Ele falou: mas como assim? Eu falei: eu não vou usar o teu dinheiro, você tem quanto aplicado? E ele já abriu: eu tenho tanto aplicado no CDI e tanto...
Eu falei, mas quem falou para você que a gente ia usar o teu... Ah, mas ele falou, o corretor falou. Eu falei, não, primeira coisa, não vamos tocar no teu dinheiro. Segundo, eu já entendo que a tua rentabilidade mensal já paga as parcelas de 2 unidades. Terceiro, o investimento que você está fazendo aqui é um investimento que não precisa você tirar de uma aplicação para, consequentemente, você comprar à vista. E é isso que quando o investidor ele ouve, ele não consegue compreender. Ele fala, não, eu estou ganhando quase 1%, né, numa aplicação aqui. Então, para que eu vou tirar daqui para colocar? Mas é a forma que o corretor ele direciona. Você não está tirando o investimento você de um não lugar para colocar no outro. Você está aumentando o teu você está potencializando. Então, isso é a alavancagem que muitas vezes falta a informatividade do cliente dele entender e compreender. E é muito bacana, a gente está com os melhores players de Cascavel aqui, e é justamente isso que é gostoso pelo seguinte, que eu vejo que agora em 2026, que nós estamos entrando, vai ter uma baixada no nível, sabe? Vai tirar bastante joio do trigo. Isso para o mercado é maravilhoso, por quê? Porque o conceito de Cascavel hoje está vindo com construtoras e projetos absurdamente fora da curva. Eu costumo falar muito assim, antigamente os pais, né? Nossos pais, eles trabalhavam, capinavam, limpavam lavoura e deixavam lá e você falava, vamos vender? Vamos para a cidade? Não, deixa ali. E hoje em dia, o que os filhos fazem? Eles investem. Então, tem muito permutante de área para loteamento, tem muitas pessoas que vieram para cá. Por quê? Porque é uma nova geração que está se iniciando. E nessa nova geração, novas construtoras estão vindo para furar e ultrapassar a bolha que o pessoal comentou, que é o quê? Da mesmice. E fora isso, consequentemente, estão vindo pessoas que não são mais leigas do conhecimento. Hoje em dia nós atendemos corretores aqui com clientes que o cara é promotor de justiça, é deputado, é delegado da Polícia Civil. São pessoas que têm o conhecimento e embasamento. Então eu vejo que o mercado hoje, ele não está difícil, ele está seletivo. Para pessoas que têm um nível elevado de conhecimento e para uma construtora que tem um portfólio adequado que se enquadre no que o Álvaro comentou, das várias opções que nós temos hoje, nada fica para trás, não se deixa de negociar. Então eu vejo Cascavel muito com esses olhos, sabe? De uma mudança, uma evolução, tanto mercadológica dos produtos que estão sendo colocados na cidade, quanto da evolução do conhecimento do corretor de imóveis, que na verdade é um corretor já quase que voltado para um consultor de negócios imobiliários, né? Mas tem uma coisa que tem percebido também, cortando um pouquinho, é o jogo dos dois lados, tanto dos corretores imobiliários quanto construtora. Uma coisa que não existia antes é a construtora chegar numa imobiliária e falar, vem cá, o que o teu cliente está procurando? Que tipo de imóvel que ele está buscando? Hoje a gente percebe isso. Então as construtoras também estão se adequando a isso, à necessidade do cliente e lançando produtos que realmente tem demanda para isso. Sim. Que é o que estão buscando, sabe? Não é como era antigamente, construir aquilo daquele jeito e pronto, acabou. Você quer, não quer, é isso que tem. Não, a assertividade do mercado hoje, ele consiste de vários tópicos que você vai alinhando, né? Então, assim, exemplo, nós temos várias pessoas aqui, a Evelyn, engenheira civil, o Luan é gerente da Investindo Cascavel, mas é engenheiro civil, nós temos advogado, temos vários profissionais além, né, do mercado que nós estamos praticando, mas é muito interessante a gente entender o seguinte, cada um tem a sua peculiaridade. A Dulce, na imobiliária dela, ela tem um perfil de cliente, você tem outro. E a construtora, ela tem que ter uma visão expansiva justamente para conseguir observar o mercado e navegar junto com o mercado. Porque o mercado, ele não se faz, o mercado, ele se constrói. Então nós temos que entender cada tijolinho desse mercado que está se construindo para a gente conseguir ser assertivo no produto que a gente vai lançar na linha de frente. Então antigamente lançavam por lançar, né? E a gente vê muita coisa feia. Sim. Vamos falar, tem muita coisa antiga, tem muita coisa repetida, mas hoje Cascavel, ela está em um ponto que eu vejo que, cara, tá muito fora da curva. Tá muito fora da curva, justamente porque a gente se permitiu essa evolução. Tanto dos profissionais que fazem essa intermediação, que eu costumo falar que no nosso pedestal, nós temos 3 linhas de frente, né, no negócio imobiliário. Nós temos lá no topo do pedestal o cliente, depois nós temos vocês e depois temos nós. Por que nós estamos aqui? Porque nós não conseguimos chegar no cliente sem vocês. E, consequentemente, vocês são praticamente como se fosse parte do mecanismo. Sem essa engrenagem, nada funciona.
Então é por isso que se eu colocar uma engrenagem de um outro equipamento na minha máquina, funciona? Até funciona, mas não na forma, na sincronia, na velocidade e na consistência que ela deve de fato funcionar. Quando eu entrei no setor imobiliário, eu fui em Londrina, fui buscar um pouco de experiência lá, fui em construtora e fui em uma das maiores imobiliárias lá, para mim ver como que eles praticavam lá, para me ter um entendimento melhor, porque eu não gosto de entrar em algo que eu não tenho uma amplitude. Lá naquele momento lá, você falou bem básico ali, que as construtoras, para lançar qualquer produto no mercado, fazia pesquisa no mercado, entre os clientes e até as imobiliárias, para entender o que o mercado estava procurando naquele momento. A partir dali, falei, opa, quer dizer, profissionalismo tem que chegar também em Cascavel. O que o mercado quer? Não adianta, eu já vi imóveis o cara lançar lá achando que ia ter sucesso e foi fracasso, um produto até interessante. Não era o local ideal para aquele público. Então, a pessoa tem que ter esse entendimento. E corretores também, até como entregar em abordagem para apresentar um empreendimento, um edifício. Do outro lado da rua, que tinha de corrimão, como era a porta de entrada, o hall de entrada. Quer dizer, o corretor vinha lá do lado de lá, ia conduzindo, abrindo aquele espaço maravilhoso para o cara entrar. Pô, mas é aqui que eu vou morar? É aqui a minha futura residência? E a esposa, claro, né? Que a esposa tem que estar do lado, que ela que assina, né, o cheque, né? Mas foi assim que eu aprendi e assim que eu procuro passar para os meus corretores. Claro, o entendimento de cada um vai depender de cada corretor. Ou ele quer evoluir, ele não quer evoluir, faz parte. Aproveitando, né, o Luan é meu filho do setor imobiliário. Eu contratei ele lá atrás. Olha, que virou um ótimo profissional, referência no mercado. Obrigado. Parabéns, Luan, é isso daí mesmo. Obrigado. Tá? Só para vocês saberem um pouquinho. Essa questão aí, acho que todo mundo já ouviu falar que informação é poder, né? E tanto o corretor ele tem que ter ciência, né, da importância que ele tem no mercado imobiliário, como também o outro lado. Não só o cliente, mas o dono de construtora, enfim, o dono da imobiliária, ele deve enxergar essa importância do corretor como ali uma peça estratégica nesse jogo de xadrez, vamos colocar assim, né? Eu gosto de fazer essa comparação, passei também, né, nas fileiras do exército, dos militares. O militar, ele tem sempre muito bem planejado ali aquela ordem que ele tem, ele sabe se ele vai ter êxito ou não. Ele sabe quando ele avança, ele sabe como recua. Por quê? Porque ele tem informação. E a informação, ela vem da comunicação. E uma coisa que, muito embora, né, seja um pouco recente, eu acho que o mais moderno aqui de todos no mercado imobiliário, a gente sente esse pouco de dificuldade. Inclusive, algo como hoje está ocorrendo aqui, né, nos proporciona essa troca de experiência, essa troca essa comunicação que nós estamos fazendo aqui. Que com a informação, desde o construtor, ele ouvindo lá o corretor, porque é o corretor que está lá ouvindo o cliente dele, é o corretor que sabe o que o cliente quer investir, é o corretor que ouve o que o cliente falou daquele lançamento que não deu certo. Mas por que você não quer comprar aqui? Não quero comprar aqui por causa disso. E a gente não vê essa interlocução entre corretor, entre dono de construtora, que às vezes não atende, né? Mas aí é que tá, né, Jana? Diz que alguns se sobressaem muito mais que o outro, né? Porque a informação, ela é fundamental, porque ninguém trabalha por diletantismo e, logicamente, quando a gente vai, por exemplo, a venda é somente um desfecho daquilo, da comunicação entre a gente e a pessoa. Então, você tem que ter um conhecimento. Ninguém é tudo, mas tem que ter um conhecimento abrangente para você poder. Você vai lá, trata sobre literatura, sobre ciência, sobre arte, um pouco de cada coisa, porque... E essa conectividade que nós, corretores, temos que ter, principalmente em relação a gente estar globalizado no mundo da pessoa, no mundo do nosso comprador. Por quê? O imóvel em si, na verdade, ele é um commodity, né? Você saber quantos metros quadrados tem, onde fica esses detalhes todos que fazem parte de uma ficha técnica,
eles estão acessíveis para todo mundo, né? O cara recebe o catálogo a todo momento, né? Num patrocinado, em qualquer lugar. Então, assim, o que vai diferenciar realmente é o momento em que você se conecta com as pessoas, que você cria um grau de confiança a tal ponto que o cliente às vezes compra de ti, só em você falar, ele não vai nem ver o empreendimento, pelo fato de ser você. E nem sempre a Dulce vai se conectar com o Álvaro e eu vou me conectar com o Guimarães, porque cada pessoa, ela sente uma afinidade diferente uns pelos outros, né? Isso aí não tem como a gente agradar gregos e troianos. Mas, como todo mundo já pautou esse ponto aqui, existe uma glamorização muito grande da profissão do corretor de imóveis. E o grande problema hoje na nossa profissão é a falta de corporativismo, né? Nós todos aqui estamos nivelados, todo mundo aqui tem consciência do que tem que ser feito, do que tem que ser entregue, porém, existe uma diferença, né, é natural, né? Uns estão há mais tempo, outros há menos, mas tem muita gente boa e nova no mercado, né? E só que assim, como se glamorizou muito, muitas vezes as pessoas, o objetivo delas é apenas vender, não é entregar e esperar que existe um tempo de maturação muitas vezes naquela entrega. Você começar a atender uma pessoa e não vender de imediato, mas você criar uma conexão a ponto dela te indicar para outras pessoas e fazer com que você realmente faça parte da vida dela, da família dela e tudo mais. Manter esse relacionamento a longo prazo, né? E esse é o segredo da venda. E o corretor bem remunerado é o que tem informações e consegue compartilhar isso com o seu cliente, levando a segurança no negócio, né? Finalizando uma venda ali, mas não só para trazer o benefício próprio, que no final é o valor, né, que você recebe da sua comissão, não. É levando para o cliente realmente um histórico daquela venda, como que ele se sentiu naquela venda. É algo mais, para mim, é sempre mais humano. Eu sempre falo sobre isso, né? Eu passo para minha equipe também isso, que hoje o essencial é desde quando você faz o primeiro contato com o seu cliente, seja por WhatsApp, ligação, a gente sempre sabe as prioridades, né, de atendimento, liga, mas hoje, na metodologia de hoje, no avanço que está o nosso mercado, o cliente não quer te atender. Vai ter momento que ele não quer, ele quer que você mande a mensagem e que você veja o momento que vai poder falar com ele. Então a gente tem que entender esse cliente, realmente conectar, como a Jana falou, foi bem específico nesse sentido, conectar com o cliente de uma forma que ele possa realmente sentir, principalmente a segurança e a confiança em que seja atendido por você e principalmente levar as informações que ele precisa, porque você é remunerado para ter essas informações. Então o corretor ele sempre tem que estar mais preparado e mais à frente do que o próprio cliente. Porque o cliente já chega também cheio de informação, não está mais despreparado. E essa tríade, que é o comprador, o vendedor e o intermediador, que somos nós, nem sempre ela acontece de uma forma orquestrada, né? Porque às vezes não existe essa ligação que deveria ser mais tênue em alguns momentos. Por quê? Como você falou, às vezes falta informação de um lado, falta de outro, às vezes na gana de querer fechar o negócio, a pessoa na ansiedade de querer fazer a coisa acontecer, ela acaba perdendo o fio da meada. Então isso aí é o que você falou, às vezes põe tudo a perder por causa disso. A comissão realmente, ao final, nós não somos assalariados, nós dependemos disso. Só que se você colocar a carroça na frente dos bois e deixar com que a ansiedade tome conta, as coisas não fluem, não acontecem e você não faz a coisa acontecer de uma maneira tranquila para o cliente, né? Que é esse o objetivo, né? É o equilíbrio na vida e na arte, né? Nesse âmbito aí que vocês estão comentando, já aproveitando aqui, pegando o gancho, a importância do corretor, né? Até deixo para vocês, mais experientes do que eu aqui no mercado imobiliário, deixar bem claro, quem já não viu aquela situação que às vezes você fala, pô, como que aquele investidor, aquela pessoa comprou tal imóvel se tem esse aqui bem melhor, mais vantajoso. Mas é justamente a peça fundamental que é o corretor ali conduzindo, né, aquela negociação. Hein, Thiago, antigamente, quando a pessoa ia comprar um imóvel, o que ela fazia? Primeira coisa, ela ia numa imobiliária. Ela ia na imobiliária, né? Ou ia direto numa construtora, né? Sim. Não tinha informações, né? Hoje o que ela faz? Ela vai pra internet, ela vai pesquisar tudo que ela pode primeiro para depois ela buscar uma imobiliária, uma construtora. E nessa pesquisa, às vezes, ela tem informações erradas, às vezes, do mercado, né? De tais empreendimentos. Aí que é a questão da consultoria hoje, que o profissional imobiliário ele tem que prestar uma consultoria, porque a vida das pessoas é muito corrida hoje, a gente tem o nosso dia a dia é uma loucura, você não tem tempo, às vezes, para você, né, parar, estudar, entender, né, aquele produto. É aí que diferencia os profissionais. Quando você tem informações, quando você, né, consegue dar essa consultoria para... Se levar do pressuposto de que o nosso negócio
é buscar informação. Isso. Né? O nosso principal Por isso tem que estar ativo, preparado nosso pra principal isso, ativo né? como profissional é buscar informação. Sim. É chegar nos nossos parceiros de negócio e ter a informação na íntegra. É isso. Ficou muito banalizado a questão por conta da acessibilidade, de você ter essa informação muito fácil. Só que nem toda a informação é atualizada, né? Então chega muita coisa que é informação de sei lá, 2, 3, 4 anos atrás, que vira como verdade. E a gente sabe que a gente, como profissionais, é justamente isso. É entender qual o caminho que as consultoras estão traçando, né? O que vem pela frente e estar 100% atualizado com as informações. Então, tenho ciência disso. Acho que os nossos queridos investidores é que as imobiliárias, elas estão se profissionalizando cada vez mais. Com essa aproximação, isso que a gente está fazendo aqui, né, eu acho que foi comentado aqui na roda, essa aproximação de ter as informações no nosso dia a dia atualizado faz a diferença para as pessoas que entendem o nosso negócio. Porque o investimento em si, ele não é um investimento único. Acreditamos que as pessoas tendem a comprar imóveis, até porque eu sempre passo isso para os nossos corretores, né? Que o imóvel, ele é um commodity essencial. Alimentação, saúde, um teto para se morar, até porque... E roupa, e vestimenta. Então, isso o nosso negócio, ele é essencial. Então, a gente precisa estar cada vez mais preparados, né? E concordo 100% que a profissionalização dos nossos profissionais lá na ponta, que é o nosso operacional, tem que ser diário e sem sombra de dúvida a longo prazo, né? Por mais que a gente traga a informação no momento certo, daqui a pouco, uma semana já mudou tudo, já não é mais aquilo. Então fica aquela loucura, né? Tem que se atualizar, né? Exato, tem que estar atualizado. Cada vez né? mais a gente posicionar a nossa real função, porque eu acredito que existe uma barreira cultural muito grande, que aqui no Brasil hoje não tem a cultura americana, né? Que a pessoa escolhe um corretor de imóveis para chamar de seu. Então a gente tem um comportamento muito assim, pontual em relação ao cliente que fala para mim: ah, não, eu tô vendo lá com o pessoal da Seleta, da Investindo, e tô falando com o pessoal da Locatel e da Sucesso. E daí tô vendo com você também. Eu falei: você tá vendo com 5? Então a minha chance de vender para você cai para 20%. Eu sou engenheira também, só que eu sou engenheira aqui. Então assim, eu não quero que você entenda que o meu objetivo final é esse, mas eu preciso que você entenda que os produtos que existem na prateleira são exatamente os mesmos. Então escolha um corretor para chamar de seu. Porque o que o Luan tem, que o Thiago tem, que o Daniel tem, são todos os mesmos produtos. Sim. Então, e tudo bem se a pessoa não me escolher, ou se ela não te escolher. Isso acontece, a gente não ganha na vida sempre. Só que a gente tem que incutir esse comportamento nas pessoas e não criar o leilão, como infelizmente a gente vê que existem situações assim desagradáveis, principalmente em lançamentos imobiliários, com venda represada, quem chora mais, né? Como é quem pode mais, chora menos, né? Então a pessoa fica lá naquele leilão para ver quem que vai vender para quem não tem essa necessidade, entende? A gente precisa criar cada vez mais um posicionamento de mercado de que o corretor de imóveis realmente é uma peça fundamental nessa tríade de intermediação. Todo mundo sai satisfeito no final das contas e fazendo com que as coisas fluam de forma bem harmônica. Eu tenho um entendimento que o mercado imobiliário em si ele se resume a uma coisa só. Nas mentorias, nos treinamentos que eu trago, eu pauto muito isso para ficar um pouco mais fácil o entendimento, sabe? O mercado imobiliário ele se resume a relacionamento, ponto. E o que nós vemos hoje no mercado? Vamos colocar assim, simplificando, né? As pessoas se olham, e já quer casar e amanhã nós vamos ter filho. É ou não é? O relacionamento ele é montado, ele é criado nesse formato? Não. O relacionamento você começa a criar o quê? Afinidade, confiança, credibilidade, compartilhamento de gostos, usos, costumes, e aí a partir disso você vai somando um lado com o outro e você vai se inserindo no mundo do cliente. A partir do momento que você se insere nesse mundo, automaticamente você faz parte da tribo dele e você começa a se relacionar. E aí entra, quando você pauta esse formato de trabalho, Jana, não acontece isso que você comentou que acontece com a maioria de corretores. Os mais novos que eu vejo, sabe? Que entram mais afobadinho no mercado. E quando você cria isso, a venda ela se torna algo totalmente inconsequente. Aí você vê assim um relacionamento o quê? Por que eu casei?
Ah, eu casei porque eu queria fazer ela feliz. Perfeito. Por que você está atendendo o cliente? Eu estou atendendo para suprir a necessidade de fazer a família dele e ele feliz. Perfeito, você está no caminho. Ah, por que você está oferecendo esse produto? Porque eu colocaria a minha família nesse produto. E por que você vai ganhar comissão? Ah, não sei. O filho é a comissão. É uma consequência que você não precisa almejar assim, não, eu preciso casar e ter um filho. Não, você precisa de fato primeiro fazer que as pessoas tenham o objetivo finalizado da aquisição imobiliária. E por consequência, o comissionamento, os honorários, eles vêm. E as pessoas estão fazendo ao contrário. Eles não querem se relacionar, eles estão se esfriando, eles mandam tabela pelo celular, mandam propósito pelo celular, eles nunca nem tomaram um café com o cliente. Entendeu? Então como que você vai sair, pegar na mão da querida, Álvaro, e falar, minha querida, vamos fazer 3 filhos amanhã, a gente não se conhece, mas nós vamos fazer 3 filhos. É a mesma coisa, meu querido, eu não te conheço, mas eu quero só a comissão. Eu estou aqui só para ganhar dinheiro. O cliente sente a ansiedade. E o cliente sente. E aí entra justamente o que o Thiago comentou antes. Por que alguns vendem e os outros não vendem? Pelo relacionamento. Tem clientes que chegam aqui, eles sentam na nossa mesa de atendimento e eles falam, me desculpe, eu vim aqui por respeito ao corretor, mas eu vou fechar com a fulana. Ela já me apresentou e ela é minha corretora. Meu irmão, quando eu escuto isso aí, o meu coração pega fogo. Muda o sabe? Eu falo, nossa, que lindo isso. Sim. Porque aí a gente entende que, de fato, a nossa trajetória aqui como corretores de imóveis está sendo traçada na forma e na maneira correta, sabe? Essa é a visão que eu tenho do mercado. O corretor precisa ter sempre a melhor opção dentro daquilo que o cliente busca. E pegando um gancho nisso, eu quero entender um pouquinho de vocês a questão de tendência de consumo, tendência de moradia. O que vocês sentem que os clientes estão buscando na hora de adquirir um imóvel hoje? Bom, eu vou falar sobre uma coisa que eu acho que é produto nichado, né? Então vamos aqui até puxar para a prata da casa. Vocês trouxeram um compacto de luxo, né? Principalmente para o investidor que de repente mora num apartamento de 200 metros quadrados, você traz uma planta de 60 muito bem planejada, né? Com uma visão mais minimalista e o cliente fala, mas eu achei pequeno, mas não é para você morar. Existe alguém que vai precisar desse produto tal qual ele foi projetado. Se ele foi projetado daquela forma, é porque foi feito um estudo de mercado. Então, o bacana, você fala de tendência, a gente vivenciou aqui, a maioria de todos nós, logo depois dessa pandemia do medo aí, né, 2020, lançando um produto na área médica, totalmente nichado, um negócio que não existia em Cascavel. Aliás, Cascavel é uma cidade que pode vir sem medo, qualquer coisa nova para cá, porque aqui realmente se plantando tudo dá. E foi um fenômeno de acontecimento, assim, não dava para acreditar, realmente com um valor de metro quadrado bastante expressivo, porque é um produto, né, focado. Então, eu penso isso, você também estar, vamos dizer assim, sempre atualizado em relação a produtos de nicho, produtos muito específicos que não haviam antes e que vão atender principalmente novas gerações que nem fazem parte do nosso escopo aqui, porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento dessa geração Z. Aliás, muda muito vou até rápido, citar, né? que eu fiz 2 vídeos sobre a geração Z, que eu achei o máximo, adorei meus vídeos, achei lindo, meus parentes, todo mundo adorou e o público detestou. A galera só me xingando no YouTube, um monte de... Aí eu comecei a ver, eu falei, gente, essa geração está totalmente diferente. Não que eu tenha que entender e achar certo o comportamento deles, mas eles têm um comportamento diante da visão do mundo e da vida diferente do nosso. Nós tivemos outro tipo de educação, outro tipo de criação, outros anseios em relação ao que a gente quer para o futuro. Muitos deles nem querem o imóvel. Às vezes eles querem alugar, querem um patinete, querendo alugar também, é o mercado. Mas assim, eu digo assim, a gente entender principalmente disso, do produto nichado e dessas novas gerações que estão por vir, o que eles realmente querem, o que eles buscam. Antecipar essas tendências. E esse é o maior desafio, pelo menos para mim, Você sabe, Jana, entender. tem uma coisa também que, além da nova geração, a geração mais antiga. O que acontece hoje? Famílias que moravam em imóveis gigantescos. Eles não conseguem entender. Sabe? Hoje os filhos estão indo embora muito cedo de casa e eles estão ficando com aqueles mausoléus, aqueles imóveis gigantescos e fazer o que com isso, né? Sim. Então eles querem ter o mesmo conforto, querem ter o mesmo luxo, a mesma região, morar numa localização que é habitual já deles e então isso está mudando também muito, né? Sim. A gente vê isso em Cascavel hoje, né? Muitos imóveis Bem mais nítido. antigos, ficou o casal lá. E da um mesma imóvel forma... com uma despesa gigantesca que traz uma despesa que
E não quer trocar para um imóvel pequeno qualquer, né? Sim. Tem que ser menor, mas tem que ser no mesmo ele nível. tem que manter o padrão dele. segmento ali. Ele tem que manter o padrão, sabe? Então isso é uma tendência também. Cascavel é muito versátil nesse aspecto aí, porque você tem as novas famílias, é o pessoal que está chegando com um filho, 2 ou até 3, que querem imóvel grande. Você tem as famílias que os filhos estão, né, saindo, casando, enfim, com seus netos e estão ficando ali o marido e a mulher sozinhos e aí saem do apartamento grande para aquele mais compacto, né, aquele moderno. Aí tem aquele que quer com área de lazer completo, tem aquele que ele quer com e não quer, digamos, uma área privativa grande para se incomodar, para limpar, para gastar, correto? E tem, enfim, tem vários nichos, né, como a Jana falou, e neste ponto é muito bom, porque você vai precisar da Machado e Mariano, você vai precisar da consultora XYZ para entregar esse produto, né? Porque você não vai conseguir ter 1, 2, 3 construtoras para você entregar esse produto para Cascavel, né? Então Cascavel também, né, tem essa vantagem, né? É uma cidade que ela se renova, né? Tem as famílias que estão, digamos, envelhecendo, né? Que essa é a realidade, mas tem a renovação. Aí tem aquele que ele quer uma área ampla, né? Que ele quer um terreno de 1.000 metros quadrados, tem bolso para isso. Tem aquele que ele quer que ele tem bolso, mas ele quer um mais compacto, né? Tem aquele que ele o que quer o apartamento, o que quer no condomínio fechado. Então isso que eu olhando, eu que venho de fora, né, do direito ali, muitas vezes advogava para os corretores, eu falava assim, cara, essa é uma área muito boa, eu tenho cresce, sabe uma coisa, eu vou abrir uma imobiliária também, né? Então vi uma oportunidade. Então para quem enxerga de fora, você vê esse dinamismo, né? Essa dinâmica em Cascavel. E quando você compreende isso, você está no jogo, né? Que é igual o que, né, vocês comentaram, saber o que o cliente quer. Tem que saber identificar qual que é o perfil daquele cliente, porque a cidade tem para oferecer. Destacando a tendência também do nosso mercado, os nossos clientes hoje eles não estão totalmente satisfeitos com itens básicos, né? Hoje os clientes estão muito mais exigentes mesmo, eles querem algo diferenciado, eles querem algo que traga, nossa, essa ideia veio de fora, isso aqui é único em Cascavel, isso aqui é único nesse empreendimento. Então isso realmente é uma tendência hoje no nosso mercado, porque a evolução está constante, não para, o mercado está em crescimento, o mercado está em expansão, então o cliente também está acompanhando tudo isso, com a experiência que ele traz de fora, todo o acesso que ele tem lá, né, no exterior, vem trazendo, e as construtoras também, a gente vê que está acompanhando isso, né? Mas realmente, em tendência, o nosso cliente está sendo exigente nesse ponto, não só no básico, ele quer algo diferente. A qualidade de vida, né, que a gente comentou um pouquinho antes, que vem de encontro com esses novos empreendimentos que surgem no mercado. E eu vejo que a Machado Mariano também tem um olhar muito apurado nesse sentido, né, de entender esse desejo do consumidor, entregar um produto que atinja as expectativas sem jamais perder a qualidade. É o compacto de luxo, né? É o compacto de luxo, que ele traz tudo isso. Você vai morar bem, você vai morar numa região bem localizada, que foi escolhida para isso, né? E aí tem toda essa parte da área de lazer, que é maravilhosa, e com toda aquela com a plasticidade do prédio, que vem de encontro aos anseios dele. Então eu acho assim, e outra coisa, em virtude de ter muitas universidades aqui em Cascavel, isso é uma tendência também, porque os pais vêm, eles proporcionam para esses filhos. Então eu acho que hoje o compacto de luxo realmente é uma tendência muito interessante. E com a conveniência de estar num lugar bastante estratégico, que até um certo momento a gente tinha apenas como uma região residencial, né? Não se verticalizava, né? Mansões, né? Não havia, até certo tempo na Neva, próprio country, não haviam edifícios. Então, não existe como a gente fugir do progresso, né? Uma cidade como Cascavel, que até pouco tempo tinha um slogan maravilhoso que não se usa mais, né? Que era uma metrópole em construção, e de fato né? A gente não tem para onde correr, não adianta querer falar esse bairro é só residencial, esse é só isso. Então, porque tem que fazer a coisa girar. Daqui a pouco a gente vai ver aí daqui, talvez a gente nem esteja vivo para isso, né? 30, 40, 50 anos. A Vinda Brasil tem tanto desperdício de espaço, na minha opinião. Esses predinhos de 2, 3 pavimentos, as famílias que não querem vender, né? Então a gente precisa desse fluxo realmente. A máquina precisa girar, né?
E aquela localização ainda faz uma grande diferença. Faz, também, é o primeiro né? ponto. Na valorização É o desse primeiro imóvel. ponto na hora de determinar valor, né? De fazer uma avaliação do imóvel. Aliás, né? Falando em avaliação, aqui eu acho que todo mundo está de acordo. Esse é um ponto que eu acho que é um tendão de Aquiles aí para muitos profissionais, porque a gente cansa de o cliente nos chama e com certeza a gente já sabe que ele já tem um número na cabeça ou que alguém já passou por lá. Ah, qual que é a tua ideia? Ah, não, mas o Álvaro me falou que aqui vale 4 milhões, como é que você fala para mim que vale 3.200? Aí você, né, por isso que assim, a gente sempre tem que procurar, estou só exemplificando aqui, a gente já provavelmente tenhamos opiniões muito parecidas em relação a isso, né? Mas acontece muito, às vezes o cara na gana de pegar aquela captação, acaba subindo a régua para uma realidade, principalmente no momento em que a gente está vivendo, que não faz parte da realidade, né? Mas isso daí tem muita influência dos corretores novos, viu? Infelizmente, eles não têm noção, eles ficam na ansiedade de angariar imóveis e acabam falando algumas besteiras. Eu procuro, quando chega alguém questionando valores, eu faço comparativo. Eu falo, vamos dar uma volta comigo. Aí levo imóveis semelhantes e passo para ele. Olha, tá vendo esse imóvel aqui? Lembra o seu? Lembra, olha, o valor é tanto. Tá vendo esse imóvel aqui? É parecido com o seu? É. Dá uma olhada no valor. Então, a gente tem que fazer assim, porque senão a gente vai falar, não, é 4, é 5, é 10 milhões. Meu amigo, não vai vender. Você tem interesse em vender, você não quer vender, você quer deixar só na prateleira, não vai acontecer nada. E muitas vezes o padrão dele de avaliação é com base no que está anunciado. Ah, mas o fulano anunciou por tanto. Não, mas vendeu. Mas está 1 ano, né? 2 anos Está para anunciado vender, naquele valor. Mas por que o mercado de lançamentos está indo bem, está indo muito bem em Cascavel? Por quê? Porque o que acontece? Se a localização é boa, se o produto é de qualidade e o preço está dentro da realidade do mercado, é a receita do bolo. E não adianta, a tendência é verticalizar. Essa é a tendência. E tem aí vários aspectos, né? É o valor, é o que a pessoa acha que vale, é o que diz que o outro vendeu. É o que o vendedor acha que vale, aí é o que o comprador acha que vale. Que o vizinho sempre fez e aí o você melhor tem negócio. ainda mais um quarto obstáculo aí, né? Que é você ter alguém para pagar o preço que ele acha que vale. E aí tem uma questão que faz toda a diferença em todo e qualquer ramo que envolve a economia e o mercado financeiro, que é a escassez. Né? Você não tem escassez em Cascavel de um determinado produto. Se você não tem escassez, ou seja, aquele teu produto não é exclusivo, pode ter certeza absoluta que ao mesmo tempo que ele está vendo o seu, ele está vendo mais uns 2, 3, como a Jana comentou, né? Que está lá com 5 corretores. Talvez não seja o ideal, né? Mas a nossa realidade hoje é assim, a pessoa ela entende que ela tendo mais corretores, ela vendo, mas enfim, ter mais informações, que isso até eu acho legal, né? Mas muitas vezes ela não vai ter ali um padrão de atendimento, né, que seria o desejado. Então, nesse aspecto, a coisa muda. Você não tem escassez. Né? Como o Demari falou, olha, tem um prédio aqui, o outro aqui, ali, que são o mesmo padrão e preços diferentes. Então, essa questão da precificação, ela, nesse ponto, ela complica. Não existe uma tabela de precificação para imóveis usados, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto que o Demari está comentando. O lançamento específico, ele já vem com valor fechado, né? Já vem, você já sabe o quanto vai te custar, né? O quanto vai valorizar, inclusive, né? Tendências também são relacionadas a isso, né? E claro, aí vem muito mais, como você comentou, né? Qual que é a escassez desse produto, né? O que ele oferece a mais da tua região? Qual que é o teu diferencial? Por que seu imóvel é o mais caro da quadra? Então, aí começa a vir os comparativos. E é por comparação. Não adianta. Você pode ser técnico, né? Quanto custa o metro quadrado do terreno nessa região? Vamos desmembrar uma coisa da outra. O terreno é X. Então, na mesma quadra, você tem um bom ativo, que é o teu terreno. Qual que é o teu padrão de construção? É X, Y, Z? Então, você, por associação, você consegue chegar num valor não exato, né? Mas um valor comparativo próximo. Um valor próximo da realidade, né? E aí também vem muito a questão da necessidade da venda.
né? Qual que é o teu objetivo maior nessa venda? Daí volta naquilo que a gente estava conversando, entender o outro lado que está vendendo. Então, qual que é o seu maior objetivo em vender esse imóvel pronto? É você fazer um upgrade? É você deixar como herança? Vamos vender isso para você comprar 2 novos imóveis na planta para os seus filhos? Qual que é o objetivo maior de tudo isso? Esse entendimento do terceiro, além de ser uma belíssima moeda de troca, esse balizamento ele tem que acontecer e tem que ser minucioso, porque não adianta só eu falar, o meu vizinho está vendendo por 700, mas o meu cabe, sei lá, tem uma pintura diferente, um acabamento um pouquinho diferente e vale 3 vezes mais. Então tem que ter esse cuidado, né, na hora de fazer esse balizamento de preço. E com o relacionamento facilita, né, Luan? Porque você tendo essa possibilidade de adentrar em alguns pontos específicos para sondar de fato a real necessidade dele, você consegue nivelar. É muito fácil quando você consegue entender para atender. Eu acho que essa é o grande X da questão, né? Quando você entende para atender, aí faz todo sentido. Mas eu vou jogar uma pimentinha aí. Você que está falando bastante de relacionamento, e eu concordo, inclusive, com isso, né? O relacionamento, ele define a venda, na minha opinião, né? A pessoa decide. Muitas vezes, inclusive, a pessoa que ela tem já o relacionamento com o corretor, com a imobiliária, ele vai, né, o comprador, o investidor, ele vai direto nessa pessoa, ele vai direto nessa imobiliária. Mas nos tempos atuais, o WhatsApp, aquela informação, aquela coisa mais ágil, aquela comodidade, que você tem o lado do corretor, que às vezes ele tem, vou colocar aqui entre aspas assim, aquela preguiça, né? Ou não quer ir, não quer ter o deslocamento, perder tempo, né? O gasto disso e aquilo, né? Enfim, qualquer visão dele que tenha. Mas tem, por outro lado, também aquele cliente, a pessoa, que seja o vendedor ou o comprador, que ele não quer o contato, ele não quer ir na imobiliária, né? A gente mesmo tem essa filosofia lá. Vamos trazer, ainda mais nós que somos recentes no mercado, mais modernos, nós temos que trazer o cliente para dentro da imobiliária para conhecer, seja ele vendedor, comprador, interessado, não importa. Você chama, vem aqui, vem tomar um café, vamos conversar comigo, qual que é o seu melhor horário, qual que é a tua disponibilidade. Manda aqui pro WhatsApp, manda uma mensagem, manda uma foto, manda um vídeo. Então a pergunta é o que fica para os mais experientes aí, como que contorna? Não, e acontece nas melhores famílias. A gente atendeu um senhor no plantão de vendas. Não tem uma receita de bolo para isso, né? Não tem uma receita de bolo. Isso aí não existe fórmula pronta para nada, você veja. A gente atendeu uma pessoa que já nos conhecia, já comprou na imobiliária uns 20 e poucos anos antes. Não foi com a mãe, na época foi com uma parceira da mãe. E ele foi até nós num plantão de vendas. Na verdade, a mãe puxou ele, a mãe fez tipo turco quando quer vender as coisas nas lojas, no lojinha. Entra aqui. Aí o cara entrou no plantão. Aí fala, não, eu quero, mas eu vou comprar à vista, aí me passa, tal. Eu falei, tá, então me passa o telefone, por favor. Ele falou assim, não vou passar. Mas por quê? Ele falou assim, não. É muito corretor me mandando mensagem, deixa que eu vou até vocês. Então aí você imagina o nível de estresse que esse senhor já estava, que ele já tinha comprado outros imóveis, já investiu no mercado imobiliário. Ele falou assim, eu não quero que você me leve a mal, eu gostei de você. Ele falou, mas eu já sei onde é a tua imobiliária, já sei o endereço, deixa que a hora que eu tiver com vontade, eu vou lá. Porque eu já estou cansado, os caras ficam me mandando mensagem, Então, assim, é triste, gente, de ver. Então, por quê? Porque virou esse vício, né, do WhatsApp. E eu acho que ele é super benéfico para tudo, para você compartilhar informação. A gente tem os aplicativos de compartilhamento com a informação. Isso tudo ajuda. Mas ele não pode ser o mecanismo principal. A gente ele tem não que é um ter decisor, né, Jana? Não. Ele é uma ferramenta de trabalho. Exato. Ele tem que ser o complemento, não adianta. É um complemento, né? Então, esse tete a tete, como o Thiago falou mesmo, assim, esses dias a mãe falou assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque o cara, né, você pega, liga para a pessoa, não atende, daí ela escreve para você no WhatsApp, oi, pode escrever por aqui. Mas eu acabei de ligar porque você não me atendeu. Eu compactuo muito com o que você comentou, né? Porque a tomada de decisão do nosso cliente hoje, ela está sendo muito mais rápida. Então, a gente... Desculpa, ela não está sendo mais rápida, ela está sendo mais demorada. Mas a informação, ela chega muito rápida e a informação, ela tem que ser na hora. Quando a gente começa a entender sobre o comportamento da pessoa que está do outro lado, né, que a gente começa a estudar um pouco mais sobre isso, normalmente eu sempre faço uma dinâmica na nossa empresa lá, eu falo, e aí, o cliente está tomando a decisão na emoção ou na razão?
unanimemente todo mundo fala, não, é na razão, é na emoção, não sei o que lá. Se a gente for olhar para o nosso cenário, existe são estudos, né, relacionados à neurociência. A emoção, ela levanta o cliente para iniciar a tomada de decisão. A euforia de querer fazer um negócio, chega com uma condição excelente para o cliente investidor, ver se ele não vai ficar animado de fazer a compra. Ele vai. Mas a tomada de decisão sempre vai ser na razão. Então esse é o comportamento dos nossos clientes hoje, né? Então trazer o embasamento técnico das informações do porquê que ele está comprando, de quem, qual que é o benefício de tudo isso. Por mais que a compra seja na emoção, ou a tomada de decisão seja uma dor do passado, né? Então esse embasamento técnico ele faz a diferença. Claro que como você vai transmitir a informação, talvez é no primeiro atendimento que você vai ter que pegar o feeling do cliente, para você entender qual que é o caminho que você vai seguir. Se o cara ele é muito dinâmico, tem que ser dinâmico, não adianta. A gente vai ter que se moldar aos nossos clientes, né? Faz parte do nosso negócio. Então é um jogo de cintura. E eu acho que tá tudo bem, né? Os clientes falam assim, não, eu venho aqui e tá tudo bem, beleza? Tá tudo né? ok, tá tudo claro. bem. Não, e às vezes tu né? faz todo esse atendimento primoroso, que acontece, já aconteceu quantas vezes comigo, você faz todo esse atendimento primoroso, aí de repente ele sai dali, vai ali na outra, lá Aí no fecha Você cabeceia pro outro fazer o gol. Aí assim, ó, e detalhe, que às vezes é uma pergunta simples, vou te dar um exemplo. Não sei por que um monte de clínica de estética fica mandando mensagem. Não sei o que, pacote de carbox, não sei o quê. Aí você recebe, só que assim, de repente vem do nada promoção. Mas se a pessoa pergunta a mim, olá, Janaína, nós somos fulano e tal, posso te mandar uma promoção? Mudou já. É diferente. Porque é muito invasivo, eu digo assim, muitas vezes a pessoa chegar e sem... Então, assim, eu digo só um detalhezinho, né? Como tu falou, depende muito da dinâmica, do comportamento da pessoa. Eu, por exemplo, gosto muito de atendimento do WhatsApp. Eu, como cliente, se eu tiver que comprar qualquer coisa, eu não tenho problema com isso. Se eu quiser comprar, eu vou fazer por ali. Eu não preciso da ligação nem nada. Mas Na verdade, assim, o treinamento com a equipe da Imobiliária Sucesso, desde o início, né, passando o funil de vendas, todos os processos, todas as etapas que eles têm que fazer desde o atendimento. Mas na parte de atendimento, eu criei um script para os meus corretores, né, através dos meus treinamentos aí que eu fiz esse ano. Então, a gente tem um treinamento ali onde a gente tem 7 tentativas iniciais com o cliente nos 2 primeiros dias. São 7 tentativas de contatos, com mensagens específicas e até mesmo algo mais emocional, porque cada corretor ele tem uma essência própria, para ele mandar essa mensagem. Não, ali está a mensagem padrão, mas a partir dali ele vai colocar, né, o carisma dele, colocar a simpatia dele, alguns sentem a vontade de colocar uma figurinha, algo nesse sentido. Mas isso faz realmente muito significado para você conseguir já trazer esse cliente. Por quê? No primeiro contato ele já tem que sentir, esse não é um corretor comum. Esse não é um corretor padrão, essa é uma pessoa diferente, me mandou algo diferente. Então você tem que sair do normal. É assim que funciona, é uma dica. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Falar algo interessante para vocês que vocês vão gostar. Eu tenho alguns clientes que periodicamente faço algumas vendas interessantes. Mas periodicamente esse mesmo cliente, por isso que é complicado esse lado de fidelizar o cliente. Mesmo sendo compradores que periodicamente compram de mim e ligam para mim, Demário, estou comprando um produto assim, assado, de alguém, papá, o que você acha? Você acha opinião e a gente tem que dar opinião. Você acha que é um bom negócio, não? Eu, sinceramente, eu falo a verdade para ele. Esse aqui é um bom negócio, esse aqui, se você conduzir assim, vai ser um bom negócio, ou esse daqui está fora da realidade. Porque a gente não é contra ninguém. É uma consultoria, né? Eu falo, puta, mas você vai fazer isso comigo? Eu falo, honesto. Vou. Mas então pode comprar esse imóvel. Sim. Mas eu sei que esse cliente, no futuro, ele sabe que ele está me devendo uma pedrinha ali também. Pode contar, né, com a sua sinceridade. Então eu não travo também. negociação de nenhum imobiliário, nenhum corretor do mercado. Eu procuro colaborar o máximo possível. Porque eu sei que esse mercado é muito amplo, é para todos nós, e todos nós temos uma oportunidade ímpar aqui do nosso mercado. Então não vou passar a perna em ninguém, não vou sacanear de maneira alguma. Porque eu sou muito agradecido, né? Aquele Todo-Poderoso que sempre está comigo, então
Então tá tudo certo, não tem problema nenhum, faça um bom negócio, espero que sejam muito felizes com isso daí, porque eu sei que um belo dia as coisas boas também virão para mim. Então tá tudo certo. E não existe uma fórmula, né? Porque cada caso é um caso. Hoje, um dia você atende a pessoa de uma maneira, ou amanhã. E o que encanta a gente, na realidade, é isso. Essa diversidade, né? De você conhecer as pessoas, você proporcionar a felicidade das pessoas. Isso aí não tem, isso é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Falando sobre isso daí, eu trabalhei numa empresa, né? Uma empresa muito querida no mercado. E fiquei 11 anos nela, mas uma das coisas que eu mais aprendi nessa empresa, que nós ficamos uma semana num hotel fazenda, praticando objeções de vendas. Então, foi uma semana de aprendizado assim, fantástico. É muito difícil alguém em objeções de venda me pegar assim na contramão, porque foi treinado, foi praticado isso daí. Então não foi um negócio assim que eu aprendi a deriva, não. Claro que tem alguns que nascem um pouquinho mais já com o dom de venda, facilita as coisas. Mas técnica de objeções de venda é fundamental praticar e treinar permanentemente com todos os corretores. O corretor ele tem que estar muito preparado para isso, porque ele recebe metralhadora do mercado. O mercado, o empresário é comprador e vendedor e ele vem com artilharia pesada. Se ele está preparado para isso daí, vai facilitar muito o lado dele. E foi uma das coisas que eu aprendi e valeu a pena essa semana que eu fiquei nesse hotel fazendo. Que bacana, gente. É isso, né? Deu para perceber que investir no mercado imobiliário, especialmente de Cascavel, é diferenciado e o nível dos profissionais aqui também é bem acima da média. Quero agradecer muito a participação de cada um de vocês, pela essa troca, por essa contribuição que foi super bacana. Eu tenho certeza que você aí de casa gostou também. Obrigada mais uma vez. E a gente se encontra em um próximo episódio aqui da Confraria 360 by Grupo Machado Mariano. Um beijo e até lá!